Agora vamos comigo porque tem muita coisa. A gente vai começar falando sobre saúde. Olha, eu tô aqui com uma médica geriatra, autora do livro Força Tarefa na Dor em Idosos, que é a doutora Fânia Santos. Ela é especialista em geriatria e também especialista em dor. Ela é organizadora do livro Força Tarefa na Dor de Idosos e eu dei uma olhadela assim, realmente é um livro fantástico. Por favor, doutora Fânia, é um prazer recebê-la. Muito obrigada por estar aqui. Eu agradeço o convite. Vamos sentar ali pra gente bater um papo? Eu estava olhando, inclusive, as estatísticas, né? Que em 2050 a gente vai ter uma população de aproximadamente 18% de idosos no país. 18% de idosos, a população idosa está crescendo muito e nós ainda não estamos preparados para ter uma abordagem adequada desses idosos. Então, nós temos que estar fazendo trabalho em relação a isso. E uma das maneiras da gente estar, a nossa contribuição e lá do serviço onde eu trabalho, na Unifesp, a nossa contribuição é em relação a esse tema dor, que é um tema de grande importância na geriatria. Porque é diferente, o idoso percebe a dor de forma diferente de uma pessoa mais jovem? Sim, na verdade, o que a gente tem hoje em dia na literatura é que, assim, o idoso, ele não vai sentir mais dor do que as pessoas mais novas. Isso não ocorre, tá? O idoso, segundo os trabalhos científicos, ele sentiria até menos dor do que as pessoas mais jovens. O problema é que as comorbidades, as doenças que ocorrem com o envelhecimento, cursa muito com dor. Um grande exemplo disso é a osteoartrose, que é muito prevalente na população idosa e está associado a muito a dor. Então, dor durante o envelhecimento ou no envelhecimento é muito prevalente. E tem mais um agravante, né? O idoso, muitas vezes, ele entra em depressão, muitas vezes ele é deixado de lado, o ninho fica realmente vazio. Os mais jovens estão super ocupados e aí, mais carente, a gente sente mais dor. Eu mesma, quando estou sozinha e tenho lá minha amidalite, dói forte, né? Dói mais forte. Enfim, essa solidão também eu acho que dá aquela sensação de uma dor maior, né? Sim, isso em alguns estudos que nós temos realizados atualmente, a gente tem comentado muito sobre o que a gente fala de enfrentamento da dor. Quando nós estamos fazendo um enfrentamento da dor, o que é importante é que os pacientes eles se apoiem em alguns, nessa parte psíquica, né? De estar atraindo pensamentos positivos. Então, um grande aliado para as pessoas hoje em dia fazendo alguma boa conduta para tratamento de dor, ela atrair pensamentos positivos, tá desfocando do problema dor, né? O problema dor, ele tem que ser visto, mas ele não pode ser focado. Exatamente. E aí existem caminhos e hoje a gente tem muitas organizações que ajudam e que promovem o bem-estar do pessoal aí da melhor e da maior idade. Aliás, a gente fez uma matéria no Centro de Referência ao Idoso. Quero até te convidar para assistir comigo. Eu tenho certeza que para você que está em casa também vai ser interessante. E a gente continua a nossa conversa já, tá bom? Então solta o VT. A dança sênior nós iniciamos aqui em 2007 e nós temos hoje dois grupos, um de danças em pé e outro de danças sentadas. O grupo de danças sentadas são pacientes que têm mais dificuldades, né? Seja por obesidade, por ter tido algum acidente vascular cerebral recente, por ter até alguma deficiência sensorial, né? Nós já tivemos paciente com deficiência visual, auditiva. O idoso, ele se isola, né? Ele tem uma tendência, muitas vezes, a se isolar depois que se aposenta. Só de vir até a unidade, nós entendemos que já tem um benefício, né? Dele vir até aqui, ficar algumas horas, perceber que ele pode interagir com outros, né? E nessa interação surgem muitas amizades também, né? Temos a parte de assistência social, que é a parte médica, psicológica, fonoaudiológica. Nós realizamos essa atividade de dança sênior em dupla, porque nos possibilita ver tanto a parte física quanto a parte cognitiva e emocional dos pacientes. Proporciona a integração, proporciona que eles vivenciem outras situações de encontro, né, entre eles,
e de encontro consigo mesmo, né? De perceber que ainda sou capaz de realizar alguma coisa. Porque às vezes nem sempre eu posso fazer aquilo que eu gostaria de realizar, né? Por outro lado, eu também posso sempre realizar alguma coisa, é nisso que nós acreditamos. Eles adoram fazer atividade, passear, dançar. A atividade física muda tudo, tanto psicologicamente como fisicamente. A gente vê uma melhora muito grande. Fora a autoestima, porque você fazendo atividade física, você vai se sentir melhor, o corpo vai melhorar e aí a autoestima eleva. Eu saí do trabalho e fiquei sem saber o que fazer. Então, minha colega me trouxe para cá e eu comecei a fazer as atividades. Eu faço ginástica, agora eu estou fazendo tai chi, eu faço contação de história, eu já fiz teatro. Para mim, isso aqui é muito bom. Eu faço contação de história, aqui mesmo, né? Eu venho no baile da sexta-feira, eu danço o baile. Eu tinha uma pressão que era meio alta, nunca mais a pressão subiu, nem remédio eu tomo quase. Para mim está tudo muito bom demais, sabe? Porque os jovens, eles são mais assim, como se diz, irreverentes naquilo que a gente tem como proposta para eles, porque eles acham que já sabem de tudo, e que do jeito que está explicando não é o que eles queriam. E com os idosos já é diferente, porque eles já têm mais atenção, eles já têm aquela ansiedade de aprender, eles já têm um cuidado de observar, de saber que eles estão aqui pelo tempo que eles não tiveram oportunidade de aprender. É um retorno assim maravilhoso, né? Que ao mesmo tempo que eu estou passando informações, estou aprendendo coisas com ele. Por exemplo, se eu passo assim uma história que diz respeito à vida deles, no instante eles se abrem, eles falam, eles participam bastante. O ego da gente parece que muda fica lá em cima, sabe? É muito bom a gente aprender coisas novas. Eu sempre estou procurando coisas novas por causa disso, porque é bom para a memória, é bom para o corpo, né? É bom para tudo. Qualquer coisa para mim tá bom, mas que não seja para magoar ninguém, só na brincadeira, né? Eu vou sempre assim e sou feliz. Ei, musiquinha boa, né? Deu até vontade de dançar. Você vê que, por mais que hoje você sinta-se deprimido, tristinho, existe possibilidade de sair dessa história toda? E que você não é obrigado a ficar aí tristinho e sozinho? Tem tantas chances de você entrar num grupo, participar de uma atividade, aprender coisas novas. Tava conversando agora com a doutora Fanny e ela tava falando assim, a dor não é algo que faça parte da maioridade, né? Isso nós temos realmente que desmistificar. A dor, o processo doloroso não faz parte do envelhecimento, não faz, e a gente tem que encarar dessa maneira. O que acontece é que com o envelhecimento existem mais doenças que causam dor, mas essas doenças a gente pode estar contornando e em se tendo, a gente pode ter algumas táticas para as pessoas sofrerem menos. Então, o importante é as pessoas estarem informadas a esse respeito. A gente está aqui entrevistando a geriatra, a doutora Fânia Santos. Ela é a organizadora do Força Tarefa na Dor em Idosos e a gente já conversou um pouquinho sobre dor em idosos. Primeiro que não é uma condição do envelhecimento. A pessoa não precisa ter dor, tem que focar nas coisas boas, fazer atividade física. E agora as dicas práticas para quem está em casa, o que a gente pode ensinar? Então, o que nós recomendamos para os pacientes que estão com qualquer quadro álgico? Existem algumas táticas que você pode usar em casa, muito simples e que não gasta dinheiro, como você ter uma compressa de gelo, né, que a gente fala que é o gelo moldável. Para se fazer um gelo moldável, apenas você ter um saquinho plástico que você coloque 2 medidas de água e 1 medida de álcool e dá um nó nesse saquinho, coloca no congelador, está aí uma grande arma para qualquer tipo de dor, que é uma compressa de gelo moldável, que é a mesma que a gente consegue comprar na farmácia, quando a gente procura. Ela fica maleável? E isso, é um gelo moldável, nós falamos. Então, são 2 medidas de água para 1 de álcool. Amarra num saquinho e põe no congelador.
Quando o paciente, aí a gente recomenda que a pessoa use isto umas 4 vezes ao dia na área dolorosa, por cerca de 13 minutos. A variação de tempo é entre 10 e 15 minutos, nós escolhemos um número mágico que é deixar 13 minutos. Então, o paciente pega lá do congelador esse gelo moldável e coloca na área que está dolorosa. Por exemplo, um joelho. Um joelho por osteoartrose, que é muito frequente queixa de dor, o paciente pega, coloca. Geralmente a gente pede para dar uma forrada com qualquer pano para o gelo não ir direto na pele. Coloca um pano, coloca o gelo que vai moldar, ele vai moldar e marca no relógio durante 13 minutos e retira. Isto é um ótimo analgésico, é um analgésico que todos os pacientes podem estar usando em casa, é muito simples de fazer, não gasta dinheiro. Perfeito. Doutora, eu até vou fazer uma colocação, mas se eu estiver errada, me corrija. Eu fiz uma época bastante gelo na parte temporomandibular, por causa de um probleminha que eu tive de ATM, e eu usava o gelo direto na pele, mas protegia a pele com vaselina, o que era ótimo, porque não ressecava a pele. E depois de um tempo, no comecinho dá aquela ardidinha, mas depois a pele fica totalmente adormecida e a gente não sente mais o desconforto do gelo, mas a pele fica hidratada, né? Então, se a pessoa não quiser usar o pano, pode passar uma vaselina para colocar esse gelo? Sim, poderia. Outra, né, como você acaba de dizer, outra maneira de você colocar qualquer compressa de gelo é colocando vaselina, esparramando a vaselina na região afetada e depois colocando a compressa de gelo. O que é importante a gente estar enfatizando para os pacientes, gelo, ele pode queimar a pele se ele ficar por longo período. Então, quando o paciente vai usar gelo em qualquer parte dolorida, porque o gelo pode ser colocado em qualquer parte, e o gelo colocando na coluna, no tórax, não vai causar pneumonia por esse esfriamento que é durante 13 minutos. Os pacientes não colocarem a compressa de gelo e não dormirem, porque se dormir com gelo pode causar queimaduras. Tá, e proteger a pele, né? Ou com paninho ou com a vaselina. Aí vai do gosto, né? Sim. E da possibilidade também. É E a uma água ótima... quente? Tá. Ó, então, as pessoas sempre me perguntam, isso é uma questão quase que diária no consultório, se eu prefiro o quente ou o frio, porque os dois são analgésicos. O problema é que o quente não deve ser usado em área quente. Por exemplo, quando você está com uma artrite, que a área está quente, você coloca a mão, a área está quente, se você colocar uma compressa quente, você pode ativar mais esse processo. Então, quando se tem uma área quente, o ideal é colocar o gelo, mas não sendo uma área inflamada, que esteja com uma inflamação aguda, poderia tanto usar o quente como o frio. O quente, quando nós usamos, que pode ser uma toalhinha molhada numa água quente, pode ser uma toalhinha que foi colocada no micro-ondas, que foi aquecido com ferro. Então, você tiver uma toalhinha quente, você coloca naquela área, essa você não precisaria colocar nada para proteger, você poderia colocar a toalhinha quente e a duração aí é de 20 a 30 minutos. Da quente? Da quente. E tá. do gelo é em torno 13 de minutos. 13 minutos. Tá, e ó, decorou a receitinha? 2 medidas de água e uma de gelo para fazer a bolsinha moldável? Uma dica boa para você, né? Agora, mais uma pergunta. Tem gente que fala assim, eu tô com muita dor no corpo e toda hora me indicam atividade física. Não vai piorar a minha dor? Gostei muito dessa questão. Por quê? Porque é o que a gente acaba falando mais hoje em dia para os pacientes e dos eventos que a gente fala sobre dor, né? A gente comenta isso. Atividade física, se ela for bem orientada e se for de baixo impacto, ela não vai piorar nenhuma dor. Tá? O que é importante as pessoas saberem é a intensidade da atividade física que for fazer. Vai devagarinho, no começo bem devagarinho mesmo, né? Até aquele alongamento que a gente já ensinou aqui, esticar braço, segurar na mesa, descer um pouquinho, fazer 3 séries devagarinho, isso tudo bem devagar, com cautela, vai te ajudando. E aí você vai ganhando condicionamento e vai melhorando a sua performance, não é verdade? Isso é importante a gente falar da atividade física, porque as pessoas, algumas orientações que as pessoas têm, por exemplo, quando tem uma inflamação, uma artrose no joelho, não, tá com o joelho inflamado, fique de repouso. Se esse paciente ficar de repouso por muito tempo, você passar de 3 dias de que ficou em repouso por conta de qualquer contusão ou inflamação, você vai ter piora do quadro álgico, do quadro de dor. Então,
tem que se fazer atividade física, tem que se fazer alongamento, tem que se fazer fortalecimento. O importante é fazer de maneira graduada, tem que ir aumentando a intensidade aos poucos. Perfeito. Isso é importante. Bom, mais informações que eu sei que você deve estar sedento por informações sobre a dor em idosos, entre no site www.cristalia.com.br. Se quiser falar direto com a doutora Fânia, faniacs@uol.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 5573 2084. Tudo isso unido aí a uma boa alimentação, um ômega 3 é bom, não é? Bom, e é pra lá é que eu vou bom. agora. Dá um beijo aqui, doutora. Foi um prazer. Muito estar aqui obrigada, com vocês. prazer te Eu que receber, agradeço. viu? Obrigada.